7 horas e 23 minutos, estamos de volta pela nossa Jovem Pan com o nosso Jornal da Manhã, edição Cuiabá. Hoje estamos recebendo aqui o secretário estadual de Educação, Alan Porto. Bom dia, Alan. Tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, Paulo. Para mim, mais um prazer enorme estar com vocês aqui. Também cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan, cumprimentar aqui Vinícius, cumprimentar aqui Nestor, que está aqui do lado. Estamos à disposição, Paulo. Olha, eu quero começar, queremos começar aqui com a questão que tem uma arrefecida. Primeiro te perguntar se algum ex-secretário de Educação já ligou para você e falou assim: cara, que vida boa que você tem. Eu, quando lidava com sindicatos aí, etc., da minha época, e greve, coisa e tal, aquilo era um inferno. Você tá no céu de brigadeiro, que inveja. Nunca falaram isso para você, não? Não, Paulo. Mas eu encontro aí alguns secretários, né? A gente sempre conversa também com muitos secretários municipais. Mas não tem esse negócio de céu de brigadeiro não, né? Eu lembro em 2019 aí, né, quando o governador assumiu, enfrentou aí uma greve forte, né? Depois tivemos o processo de reordenamento, redimensionamento, alguns embates na Assembleia, com o sindicato. O que tem hoje no estado de Mato Grosso é uma política estruturada, né, muito bem consistente, é uma gestão fiscal que foi feita com muita eficácia, e uma política educacional que realmente faça sentido para os estudantes mato-grossenses, para os profissionais da educação. Né? Uma política voltada para resultados de aprendizagem. Né? E uma política que foi elaborada com base em evidências, ouvindo professores, ouvindo estudantes, ouvindo a comunidade escolar, fazendo aquilo que realmente precisa ser feito. E estamos executando. Uma política bem planejada e onde você tem investimentos que você consegue investir na infraestrutura, modernizar os espaços escolares, levar tecnologia para dentro da sala de aula. Né? O nosso estudante hoje do século XXI é um estudante que está muito antenado a essa questão tecnológica. Formação de professor, né? Formar os professores ali, ter um sistema de avaliação para a gente acompanhar a evolução da aprendizagem desses estudantes, não só na entrada, mas também as avaliações bimestrais. Né, e voltar políticas de inclusão, diminuir a desigualdade social, dar condição para todos. Hoje o estado de Mato Grosso tem 647 escolas, mais de 330 mil estudantes. Né, uma política em regime de colaboração, que é o caso aí que nós estamos acompanhando nos últimos dias, né, uma grande melhora no processo de alfabetização, que é o Alfabetiza Mato Grosso, que tem como objetivo alfabetizar as crianças na idade certa, quando ela completa 7 anos de idade. Temos também uma política de alfabetização de jovens e adultos, que é o Mais MT Muxirum. Então, existem programas hoje dentro do governo do estado de Mato Grosso e da Secretaria de Educação que ataca aí todos os problemas educacionais. É claro também que os resultados não são imediatos, mas nós estamos aí, né, desde 2019 trabalhando e estamos colhendo os resultados. E a exemplo disso é o resultado que foi divulgado há pouco tempo pelo Ministério da Educação, onde o estado de Mato Grosso salta de 20º lugar, olha só, 20º lugar, uma posição vergonhosa que não deixa a gente alegre, mas nós fomos para 11º, nós melhoramos 9 posições. Foi o terceiro estado da federação que mais melhorou esse processo de alfabetização. Então isso é fruto de um trabalho de muito diálogo, um trabalho de regime de colaboração com os municípios, né? Todos os municípios aderiram a essa política de alfabetização, os professores alfabetizadores que entenderam esse processo. Então o Estado vem apoiando tecnicamente para fortalecer o processo de aprendizagem e também apoiando financeiramente esses municípios para que tenham bons resultados, e está aí aparecendo, graças a Deus, bons resultados, e vamos melhorar cada vez mais. A gente ia tocar assim nesse assunto de alfabetização, mas antes eu queria saber algo aqui a respeito do secretário Alan Porto. Claro que está longe ainda, mas nós temos aí, sabemos da sua ligação com o vice-governador, que pretende, ao que se sabe, vir para a disputa, alguma disputa. E o Alan passou essa, claro, mas na próxima, um deputado estadual, federal, alguma coisa, se aventuraria em eleições, ou isso não passa pela sua cabeça, é técnico mesmo, e assim fica lá? Não passa. Eu já estou nessa vida pública aí já há alguns anos, né, Paulo? Eu comecei com o governador, quando era prefeito de Cuiabá. Me lembro lá quando assumiu, montou-se um escritório de projeto, e eu trabalhava com ele naquele escritório de projeto, na captação de recursos, ali, dando apoio a outras secretarias municipais. No meio do mandato do prefeito e governador atual, hoje foi secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.
Depois eu fui para a Educação do Estado em 2017. Estava lá como secretário adjunto de infraestrutura, depois secretário executivo com as eleições, o governador ganhou, Otaviano Pivetta, e agora na condição de secretário. Então, assim, não tem essa disposição. Eu acho que tem muita coisa para a gente fazer, entregar na educação. E o futuro aí os projetos futuros estão na mão de Deus. Então, eu pretendo continuar nessa função como secretário de educação e executar aquilo que está ao meu alcance, né? Que é ajudar aí essas crianças, ajudar esses jovens, ajudar o Estado, né? Eu acho que trabalhar na educação ele vai muito mais do que só o ato de ser um servidor público. É um ato de servir, é um ato de propósito. Então você tem que ter paixão, você tem que ter amor, você tem que estar no dia a dia ali numa dedicação muito grande. E essa dedicação muito grande você acaba também deixando algumas coisas suas pessoais, alguns projetos de lado. Então, tenho família, tenho 3 filhos, então a família sofre com isso, né? Então, não tem essa disposição ainda de pensar num pleito político. Muito bem. E com relação às escolas cívico-militares, arrefeceu a discussão, né? Foi um empate muito grande, gente querendo proibir, gente querendo liberar, não. Esse assunto é bom, né? Esse assunto é bom. Bom, vamos lá, só recapitulando. Não, mas está caminhando bem. Em 2019, nós tínhamos 8 escolas militares, né? Modelo Tiradentes e modelo Dom Pedro. Hoje nós temos 28 escolas, né? Então, mais de 17 mil estudantes são atendidos por essas unidades. Aprovamos agora na Assembleia uma lei das escolas cívico-militar que ela é muito similar ao trabalho que acontece nessas escolas da polícia e do corpo de bombeiro. Então, ela pode ter servidores ali, profissionais das Forças Armadas, pode ter do corpo de bombeiro, pode ter da Polícia Militar. Essa lei foi aprovada, o processo seletivo está aberto, então até aproveito aqui para divulgar as inscrições. Quem é da reserva pode ser do Exército, pode ser da Aeronáutica, pode ser da Marinha, pode ser da Polícia Militar, pode ser do Corpo de Bombeiro. O processo de inscrição está aberto. A gente está selecionando os perfis de profissionais da reserva, né? E a nossa meta aí é chegar a 50 escolas até 2026. Lembrando que esse processo ele é feito processo de escuta, né? De pais, dos estudantes, aquelas escolas que têm vocação. A gente tem olhado também para aquelas unidades que têm o maior índice de evasão, índices de criminalidade naquela região. Então existe um critério. Isso está no nosso decreto, né? Foi uma lei que foi aprovada. E nos próximos dias, a gente finalizando esse processo de seleção, nós vamos começar a implantação de mais unidades cívico-militares no estado de Mato Grosso. Lembrando que é uma escola que tem bons resultados, é uma escola que tem uma disciplina, um acompanhamento, não vai ter processo seletivo, aquela polêmica, mas para entrar nessas escolas elas são boas porque tem processo seletivo. Não tem processo seletivo. A ideia é matricular aqueles estudantes daquela região, aqueles estudantes que já estão na escola. Nós não vamos criar CNPJ novo de escola, nós vamos transformar essas unidades. Então, é um processo muito democrático, né, Paulo? Respeitando ali a opinião de todos e quem realmente quer estar dentro de uma unidade escolar como essa. A Dalgisa de Barros, lá deu um probleminha. Então, mas a discussão saiu para a comunidade e aí arrefeceu. Ainda tem intenção? A Dalgisa é um bom exemplo para a gente falar aqui. Pois não. Lá atrás, nós tínhamos alguns problemas de gestão nessa escola. E isso foi constatado, né, na questão pedagógica, na questão administrativa. E aquelas escolas tinham uns resultados que não eram tão bons, né? E iniciamos um processo de discussão com a comunidade, deu toda aquela polêmica. E nós mudamos a gestão lá, colocamos uma diretora lá, colocamos outros coordenadores. E o trabalho que aquela escola lá está fazendo agora é um trabalho de excelência, né? Os resultados já estão aparecendo, melhorou a aprendizagem, diminuiu a evasão. Existe uma proposta de esporte naquela escola lá. Então, melhorou. O que nós queremos é exatamente isso. É aquela escola onde seja inclusiva, uma escola onde tem uma boa aprendizagem e que realmente faça sentido para aquela comunidade escolar. Então, nós temos várias alternativas. Tem escola vocacionada ao esporte, tem escola vocacionada às línguas, tem escola cívico-militar, tem escola de tempo integral. Eu lembro quando o governador Mauro Mendes assumiu em 2019, eram 39 unidades. Hoje nós já somos 102 escolas de tempo integral. Então, as escolas vocacionadas, elas vêm para atender a esse anseio dos próprios estudantes. Então, tem várias alternativas e essas várias alternativas precisam funcionar. Vinícius.
Bom, muito bom dia, agora no ar, né, secretário? Obrigado pela tua presença, por ter aceito o convite, é sempre um prazer poder dialogar contigo, né? Bom, vamos lá, tem vários temas, né? Mas o primeiro que eu quero abordar, a remuneração variável, né? Assim, está sendo implementado já no governo do estado como um todo, né? Mas lá na SEDUC e lá, assim, as pessoas às vezes não atentam, né? Mas 2/3 dos servidores do executivo estão na SEDUC. De cada 3 servidores públicos do executivo, 2 são profissionais da educação, né? São comandados por você lá hoje, né? Então, atingindo a SEDUC, atinge quase o governo inteiro, né? Tanto que eles têm o SIGEDUCA lá, eu falo, né? O sistema deles, que é porque nós que somos o paralelo, o CEAP que é o paralelo, o SIGEDUCA que é o principal, né? Pelo tamanho, né? Mas assim, tem muito, é interessante a remuneração variável, é necessária, né? Todos os estados que deram um salto no IDEB fizeram isso. Ceará, Goiás, Pernambuco, né, Espírito Santo. Mas tem algumas críticas à forma como vem sendo implementada, né, por parte dos professores, né, dos profissionais da educação e do sindicato. Como é que tem sido lá? Como é que a senhora avalia essa experiência da remuneração variável? Bom, Vinícius, um excelente tema para a gente falar aqui. Só na questão da quantidade de servidores da ativa. Hoje o Estado tem 100 mil servidores aí na ativa. Só na educação nós temos 40 mil. Então é quase que 50% dos servidores está na educação. Bom, a questão da remuneração variável, que a gente chama gratificação por resultados, qual que é a diferença dos outros estados que aplicaram? Ele não é um bônus que simplesmente define uma meta de aprendizagem. Lá nós temos 4 parâmetros. Primeiro, assiduidade. Nós tínhamos uma taxa de absenteísmo que batia na casa dos 6%. Então imagina só, de 40 mil servidores, 6% todos os dias com algum tipo de afastamento. Nós tínhamos também uma política de formação continuada dos professores que não tinham um acompanhamento eficiente. Então nós colocamos outro critério de formação continuada que todo ano tem que fazer 184 horas. Nós tínhamos a questão da evasão escolar, um abandono histórico. Então nós colocamos lá dentro também um critério da evasão escolar. E o maior peso é a aprendizagem. Cada escola tem uma meta de aprendizagem que varia de 15% a 20%. Né? Vai depender se uma escala de uma escola está muito alta, para ela se manter e crescer é um desafio maior. Mas uma escola que está embaixo, a chance dela dar um passo maior e ter uma melhora é mais significativa. Então a gente parametrizou, ponderou tudo isso e colocou 4 critérios. Critérios que não são manuais. Esses critérios são todos automatizados. Assiduidade é o webponto. Formação continuada. Nós temos toda uma plataforma que acompanha o monitoramento dessas formações, que elas acontecem no modelo híbrido, presencial ou na plataforma. A evasão escolar ali a presença do aluno, né? Então, todos os dias o professor precisa alimentar o sistema. E a aprendizagem, nós temos um sistema de avaliação robusto hoje, que é o Avalia Mato Grosso, que tem avaliação diagnóstica no início do ano. A cada bimestre nós temos as avaliações processuais ou bimestrais, que nós chamamos, e no final do ano a avaliação de saída, que é aquela de todo o conteúdo. E essas avaliações bimestrais, elas acontecem hoje de forma digital, né? Graças ao trabalho de tecnologia que foi feito, o governador investiu muito recurso. Então hoje na nossa rede dos 330 mil estudantes, nós temos 180 mil Chromebooks. E essas avaliações acontecem lá, 72 horas depois, nós já temos o resultado dessa avaliação. Então, eu consigo avaliar parcialmente e soltar boletins para os professores acompanhar como está o resultado dele. E não é só para o professor, é o professor, o técnico e o apoio. Então, com esses 4 parâmetros, a gente consegue medir exatamente o que o professor ou o técnico está melhorando. E o ano passado, quando nós aplicamos, que foi a primeira edição, 87% dos profissionais da educação conseguiram acessar. Foram quase 200 milhões de reais. Né? Muitos professores tiveram um 14º e um 15º salário. E esse salário ele é livre de impostos, ele não é tributável. Então, tem muitos professores hoje. Já aumentamos, né, a segunda edição, já melhoramos um pouco, aumentamos a régua, melhoramos ali a parte da aprendizagem, a questão da evasão. E cada vez mais a gente vai induzindo, né, colocando os nossos professores ali para fomentar, para ter uma formação continuada melhor, diminuir a evasão. Tem uma preocupação ali por parte de todo corpo pedagógico da escola, por parte de todos os técnicos. Então tem uma série de ações estruturadas para que o professor consiga atingir seus resultados. E exemplo disso aí vocês viram, acho que um mês atrás aí o sindicato tentou startar uma greve e a adesão foi baixíssima. Né? Só para vocês terem uma ideia, quando o sindicato chamava os profissionais para uma assembleia, 400 escolas paralisavam.
Nessa última agora tentativa de greve do Sintep, 4 escolas e parcial paralisou. Então você imagina, 647 escolas, 4 parcial. Não só por conta da gratificação por resultado, mas por uma série de ações e iniciativas que o governo tem executado. Melhorado as escolas na sua infraestrutura, levado tecnologia, valorizando o profissional, né, dando uma condição de trabalho melhor, dando uma condição para o estudante, melhorando os resultados. Então o professor que está lá na ponta percebe essas melhoras. Os pais que estão dentro de casa, o filho chegando uniformizado, com kit escolar, com material didático. Então percebe uma dinâmica diferente. E o Estado vem investindo o quê? Vem investindo os mesmos 25% que sempre foi investido ao longo dos anos. O que nós estamos fazendo agora é gestão, priorizando, né, com uma política educacional que realmente faça sentido, né, desligando aquelas torneiras que não dava resultado para a Secretaria de Educação e aplicando o recurso da forma mais eficiente possível. E a mudança na escolha dos diretores também? Houve, muito polêmico também, secretário. Qual é a tua opinião sobre isso? Mas isso é um ponto que não é o secretário Alan. Lembra que eu falei que as políticas educacionais que a gente está aplicando são baseadas em evidência. Quando a gente foi fazer as nossas iniciativas lá, a gente olhou para os melhores estados das melhores educações do Brasil, olhamos para as práticas internacionais e práticas nacionais. Todo o processo de corpo gestor da escola é feito um processo seletivo. Então mudamos diretor, coordenador e secretário, profissionais efetivos e processo seletivo. Contratação de professor temporário. Antes era por diploma, né, currículo, contagem de ponto, nas assessorias pedagógicas, aquela confusão toda. Acabou isso. É um processo seletivo com prova, né, como se fosse uma banca de concurso ali. É uma banca de concurso que é contratada e é feita uma avaliação que é objetiva, né, e dissertativa. E aí você começa a selecionar. Com isso, a gente começa a ter um perfil diferente ali de gestão da escola, porque eu não olho só para o aspecto pedagógico para selecionar um diretor de escola. Eu olho para o perfil comportamental, eu olho para o perfil de gestor, eu olho para o perfil de liderança. Quando a gente vai fazer um processo seletivo de um professor, a gente também olha todos esses critérios. Então a gente começa a melhorar, fazer um recrutamento de profissionais mais estruturado, com pessoas competentes que querem estar dentro de sala de aula, e isso muda a dinâmica dentro de sala de aula. Os resultados, eu volto a dizer, eles estão aparecendo, estão acelerando, mas são a médio e longo prazo, né? Uma criança, ela inicia a sua atividade escolar ali nos anos iniciais no Fundo 1 e vai até o ensino médio até os 17 anos de idade. Então todo esse processo de desenvolvimento da criança ali, no seu desenvolvimento integral, ele é um acompanhamento a médio e longo prazo, mas a gente está no caminho certo. Bom, são 7h41, estamos entrevistando o secretário estadual de Educação, Alan Porto. O sindicato reclama muito de que o governador não recebe, não fala conosco e, portanto, estamos revoltados. Você não vê essa necessidade? Eles não têm do que reclamar? Bom, o diálogo, eu sempre falei, está aberto. Mas aquele diálogo, Paulo, é propositivo, aquele diálogo para a gente fazer ajuste de rota, né, apresentar soluções ali para melhorar a educação do Estado. Agora, aquele diálogo com falta de respeito, aquele diálogo, né, que é ideológico, aquele diálogo mais político, né, esse diálogo realmente a gente não está a fim de botar na mesa. Foi dito aqui na questão da posse dos diretores, que aconteceu no início do ano. Fizemos um processo seletivo, dando posse lá para 4 mil profissionais da educação. Foi lá a diretoria do Sintep lá, não deixava o governador falar, não deixava a gente falar, uma confusão, xingando, tratando com falta de respeito, com falta de educação. Poxa, a gente está num ambiente ali educacional, com profissionais da educação, com professores, né, que estão ensinando. E uma questão muito isolada, isso não aconteceu com os profissionais, aconteceu com membros do sindicato. Então, como que o sindicato quer sentar numa mesa que ele não respeita nem a própria classe deles, dos profissionais da educação? Porque aquilo foi um desrespeito não só com o governador, não só com as autoridades que estavam ali, mas com os próprios profissionais que estavam naquele momento, né? Então, assim, a gente está, sim, disponível a dialogar, a conversar, a falar, mas um diálogo de ideias, um diálogo que venha acrescentar.
Não um diálogo só para ficar denegrindo a imagem das pessoas, como aconteceu em vários momentos, em várias posições do sindicato e do Sintep. Nestor. Secretário, nós temos um momento que o Brasil é recordista em número de pessoas diagnosticadas com ansiedade, né? Na área da segurança pública, falávamos agora há pouco, antes da entrevista, um grande número de servidores afastados por conta de saúde mental, né? Doenças comportamentais, psicológicas, psiquiátricas. E agora também os jovens, os adolescentes, muitos com problemas de TDAH, dislexia. Aqui em Mato Grosso tem uma lei muito boa, se não me engano, de autoria do deputado Wilson Santos. E nas escolas particulares dizem assim, olha, se fosse na escola pública seria melhor. Na escola particular estamos aprendendo a lidar com essa população ainda de jovens com esses problemas. Na escola pública já temos uma política adequada de atenção para o aluno em escola normal, que tenha diagnosticado e tem ali diversos direitos para eles, né? Um ledor, muitas vezes, um tempo maior para fazer sua prova, direito de usar uma calculadora, o computador. Isso já é aplicado na escola estadual? Nestor, a gente tem dado grandes passos aí na questão da educação inclusiva, principalmente para esses estudantes que necessitam de um profissional, um cuidador, né? Então vamos lá, primeiro ponto, a questão da saúde mental. No estado de Mato Grosso não tinha psicólogo e nem assistente social em nenhuma unidade escolar e nenhuma diretoria regional de educação. Então, hoje, em todas as diretorias regionais de educação, nós temos um psicólogo, nós temos um assistente social e escolas acima de 1.000 estudantes, nós temos esses profissionais lá também. E trabalhando na formação, porque um professor dentro de sala de aula, ele não foi formado para entender os princípios, os problemas que tem um aluno com TDAH, com dislexia, um autista, né? Mas ele consegue enxergar aqueles sinais ali no seu desenvolvimento e na sua capacidade cognitiva. Então a gente tem um programa de formação nesse sentido. Nós temos hoje um cuidador, que é um técnico, aquele estudante que necessita para fazer seu atendimento pessoal ali, ao banheiro, aquela coisa toda, alimentação. E nós temos um professor integrador, que é um pedagogo. Dependendo do laudo do estudante, ele precisa de um profissional dentro de sala de aula para acompanhar, auxiliar o professor regente dentro de sala de aula para melhorar a aprendizagem dele, nós também temos. Então isso não é todos os estados. O estado de Mato Grosso conseguiu implementar isso. Então é normal aí quando a gente conversa com algumas mães, com alguns pais, o estado de Mato Grosso, a educação pública coloca lá um cuidador, coloca um professor integrador, tem lá um assistente. Realmente, nós temos isso, diferente de algumas unidades particulares. Não tem, né? Estão aprendendo a lidar com isso agora. E aí tem inclusive muitas reclamações e denúncias no próprio Conselho Estadual de Educação e todas essas questões. Mas o Estado tem avançado, tá, nesse ponto. Essa questão da ansiedade, a questão da saúde mental, não só dos estudantes, mas também dos próprios profissionais da educação. Então, ambientes que são ambientes mais adequados de trabalho, atividades laborais, analisar o clima da escola, formações desses professores, você ter ali ferramentas de trabalho que diminuam um pouco a questão manual do professor. São várias iniciativas. A gente não tem a bala de prata para resolver todos esses problemas, porque não é só a atividade profissional do professor docente ali, mas são várias atividades profissionais de várias carreiras, né? O advogado, o engenheiro, o professor, o médico. Esse momento de pós-pandemia ainda é uma coisa que está aparecendo muitos problemas e em toda a sociedade. Questão de ansiedade, depressão, automutilação, bullying, questões de violência ligadas à desigualdade, racismo, política antirracial. Tudo isso a gente monitora e faz avaliação a cada 6 meses para ver como que as nossas escolas estão. E para cada iniciativa dessa, nós temos procurado trabalhar a cultura de paz. E aí tem a rede de proteção, conselho tutelar, tem a questão da busca ativa escolar para a gente entender por que aquele aluno está abandonando. Temos parceria com o Tribunal de Justiça, Ministério Público, tem a ficha FICAI que acompanha aquele aluno, tem o trabalho que a gente faz no Tribunal de Justiça, que são os facilitadores, os mediadores que passam por formação. Hoje já estamos discutindo, inclusive, na matriz curricular, conteúdos voltados à cultura de paz dentro das escolas,
Nós criamos o NISE, que é o Núcleo de Inteligência de Segurança, com apoio da Polícia Civil, da Polícia Militar. Então, tem muitas iniciativas que a gente vem trabalhando ali para minimizar os problemas, né? E a gente sabe que existe um contexto social grande por trás disso aí também, da questão da violência, enfim. Mas a gente tem trabalhado e o estado de Mato Grosso avançou muito nesse ponto. Política do autismo. Temos aí a nossa madrinha, que é a primeira-dama, Virginia Mendes. A gente trabalhou um material, né, falando do autismo, formando os estudantes, colocando esse material na mão dos professores, como identificar um aluno que apresenta algum grau ali de autismo, os encaminhamentos. E aí nós temos algumas políticas bem legais também, que é o camping. Vou citar o exemplo. Aquele estudante que foi laudado com algum problema, a gente encaminha para o camping. O camping lá tem uma equipe multiprofissional, psicopedagogo, psicólogo, assistente social, fonoaudiólogo, psiquiatra. E dependendo do grau que ele tiver, ele já é encaminhado e faz uma sessão por semana, 4 sessões no mês. Então o Estado e a educação têm avançado além, né, para colocar também esse estudante numa condição de melhoria de aprendizagem. Porque o que importa para nós, no final das contas, é melhorar a aprendizagem daquele estudante, né? E aí colocar toda essa rede de proteção, ecoterapia também, que ajuda bastante. Então tem muitas iniciativas e a gente está conseguindo avançar nessa direção. Bom, são 7h49, final do nosso programa aqui. Eu quero colocar... Normalmente eu não faço isso, mas hoje eu vou colocar aqui 2 participações. Uma, ele falou que... O nosso ouvinte falou que realmente está acontecendo uma revolução na educação. Mas deu uma risada aqui, adivinha do quê? Não é candidato, diz ele. Vai ser o Beto 2-1 de 2022. Não tem... Tem muita coisa tem muitos projetos pessoais que ficou para trás aí, realmente... Quem tem filho, eu tenho uma filha de 9 anos, outra filha de 6 anos e agora um recém-nascido de 4 meses, então deixa tem gente com recém-nascido que está indo para prefeito. Mas tem prioridades, né? A gente tem prioridades. E a segunda e última aqui é sobre a questão da segurança nas escolas. Segurança, como eu falei, nós criamos um núcleo de inteligência da segurança escolar. E também uma iniciativa em parceria com a CESP, que é o Vigia Mais Mato Grosso. Nós já colocamos câmeras, Paulo, em todas as escolas de Cuiabá e Várzea Grande, mais de 100 escolas. E já fizemos a aquisição de mais de 5.000 câmeras que vão chegar a todas as escolas do estado de Mato Grosso. Todas as nossas escolas hoje têm acesso à internet, todas. Inclusive as indígenas, todas, 70 escolas indígenas, quilombola, do campo, e internet de alta velocidade. Então, com esse sistema de câmeras, com internet, com sistema de acompanhamento ligado ao núcleo de inteligência da Polícia Civil, da Polícia Militar, a gente consegue acompanhar e monitorar todo o movimento escolar, toda a parte externa, verificar ali o que realmente está acontecendo e identificar de forma preventiva, né? Não só isso além desse monitoramento, mas o que vai fazer a diferença mesmo é a gente implementar iniciativas como cultura de paz dentro da escola, envolver os pais. O círculo de pais que a gente roda lá, tem uns facilitadores, envolve comunidade escolar, pais, professores e estudantes. Fazer esse processo de escuta. O que está acontecendo que aquela criança está abandonando a escola? Por que ela está passando por um tipo de bullying? Por que as notas estão baixas? Por que ela não se envolve nas atividades escolares? Então essa metodologia que é aplicada e tem esses facilitadores que são os próprios professores das unidades escolares, a gente consegue enxergar quais são os problemas e consegue agir de forma preventivamente e corretivamente. Então isso tem dado um bom resultado. É isso que vai fazer a diferença no final das coisas, né? Então, além de monitorar, a gente trata de forma preventiva, fazendo o processo de escuta de toda a comunidade. Alain Porto, tem que vir mais vezes. São tantas novidades. Desde a hora que você começou a falar, o tanto de coisa que você trouxe de ação da Secretaria de Educação aí é brincadeira. Não falei da infraestrutura, né? Hoje tem mais de 350 escolas que a gente está reformando, construindo. Estamos construindo escola em 6 meses. 4 aqui em Cuiabá e 1 em Várzea Grande, né? Com mão de obra de detentos, né? Mão de obra presidiária. São escolas com estruturas pré-moldadas, escolas com 24 salas de aula, piscina, quadra poliesportiva, Fab Lab, laboratório Profissão 4.0,
uma escola altamente tecnológica e nos bairros mais carentes. Estou falando do Ilza Piccolo, Ilza Terezinha, estou falando do Dr. Fábio, estou falando no Pedra 90, né? Estou falando do Padre Aldaci lá em Várzea Grande. Então são escolas com um padrão muito diferente do que a gente está acostumado a ver. E com uma tecnologia embarcada grande, né? Estou falando de robótica, estou falando de laboratórios equipados, né? Eu estou falando em parceria com o Sistema S, né? O Senai, Senac, estou falando de educação técnica profissional. Então a gente está preparando a escola para o estudante do século XXI. Tá aí a necessidade de você vir mais vezes. Então, Alan Porto, estamos aqui, basta atracar. Então tá bom, meu amigo. Um abraço. Estou à disposição aí, nossa equipe lá, assim que tiver outros horários nas agendas de vocês aí, é um prazer enorme estar falando da educação aqui do nosso estado. E obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Nestor. Obrigado, Paulo. Obrigado, secretário. Parabéns aí pelos avanços, né? E aí tomara que eu tinha até listado aqui a questão do Mais Educação, né? De chegar em 10º lugar do IDEB, né? Em 27, em 5º em 32. O resultado do torcida. IDEB, o resultado do IDEB, eu tô até falando, o resultado ia sair agora final de junho. Aí o MEC prorrogou para 14 de agosto. Tomara que já deu 19. Estamos da expectativa. Foi em 19º no último, né? Tomara que 19º. Tomara que já suba nesse, né? Tomara. Essa é a torcida. É isso aí. Tem o empréstimo do Banco Mundial também e parabéns pela redução do analfabetismo, viu? Isso reduziu bastante. É uma coisa vergonhosa, você ainda tem pessoas que não sabem ler e escrever, né? Não sabem assinar o próprio nome, então realmente... E Lucas do Rio Verde, né? Apareceu como o melhor município do estado. Né? Sim. Porque investe pesadamente em educação. Exatamente. Né? Um abraço ao público e até a próxima. Obrigado, Paulo Sá, Vinícius Carvalho, obrigado, secretário Alan Porto, parabéns. A gente fica, como mato-grossense, muito feliz de ver esses resultados, né? O princípio da eficiência sendo aplicado aqui de uma forma humanizada. Isso é humanização. Isso é humanização. A gente escuta muito falar humanização de uma forma politiqueira, né? Mas política de resultado do cidadão, que inclui... E nós falamos de tantas pautas. Eu estou indo agora, final de semana, sexta-feira, estou lá a presidência do Tribunal de Justiça, lá com os municípios lá da região, que eu trabalho lá também, para trabalhar exatamente isso. A escola inclusiva, a rede de círculos de paz, que é um trabalho que o Estado faz em parceria com o Tribunal de Justiça. Quer dizer, as pessoas estão fazendo mais do que a sua função e tem resultado, um resultado de humanização. Acho que o mais importante do que índice é estar em busca, estar fazendo, não estar parado. Então a gente está vendo isso, sabe? Parabéns. Obrigado, gente. Muito bem, está aí a necessidade de retorno. Alan, um grande abraço para todos. Voltamos amanhã às 6h30 da manhã com outro Jornal da Manhã de São Cuiabá. Tchau.